Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele te livra do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobre com as suas penas e debaixo de suas asas encontras abrigo. A sua verdade é escudo e proteção. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a retribuição dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o leão forte e a víbora. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto refúgio, porque conhece o meu nome. Quando me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Saciá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a paz do Senhor visite agora a sua casa, percorra cada cômodo e traga leveza ao seu coração. Hoje escolhemos começar o dia debaixo dessa promessa, permitindo que o Senhor seja o muro ao redor da nossa vida. Onde você estiver, na cozinha preparando o café, no quarto ainda em silêncio, no caminho do trabalho, que a presença de Deus te envolva como sombra fresca de manhã. Entregamos os primeiros minutos do dia a Ele, porque quando Deus é o primeiro, tudo o mais encontra o lugar certo. A palavra afirma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não confiamos apenas em trancas, alarmes e cálculos, mas na fidelidade do Altíssimo. Também está escrito que com sabedoria se edifica a casa, com entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se enchem os quartos de todo bem precioso. Que a sabedoria do alto nos visite agora, para que a nossa morada seja mais do que um endereço, seja um lugar de paz, de afeto e de encontro com Deus. Pai amado, nós te agradecemos por este amanhecer. O fôlego que recebemos é prova do teu cuidado, e o novo dia é oportunidade de recomeço. Consagramos a ti nossa agenda, nossos planos e nossos passos. Que o teu Espírito conduza desde as conversas mais simples até as decisões mais delicadas. Que a tua vontade seja o norte, a tua palavra a bússola e a tua paz o árbitro em nosso coração. Recebe o nosso lar como um espaço teu. Que a sala seja ponto de comunhão, a mesa lugar de gratidão, os quartos refúgio de descanso e a porta de entrada um marco da tua proteção. Senhor, traz tua luz sobre a atmosfera desta casa. Onde houver peso sem motivo, dissipa. Onde houver lembranças que ferem, cura. Onde houver palavras duras, faz nascer pedido de perdão e diálogo verdadeiro. Que os corredores sejam caminhos de reconciliação e os objetos cotidianos se tornem lembranças do teu cuidado. Até aquilo que ouvimos e assistimos seja filtrado pela tua santidade. Que os olhos rejeitem o que contamina e abracem o que edifica. Não confiamos em amuletos, nem em superstições. Nossa confiança está apenas no teu nome. Guardador de Israel, levanta ao redor desta família um cerco de fogo. Dá ordens aos teus anjos para vigiar nossas idas e vindas, guardar o trajeto, o volante, o ônibus, a bicicleta, o passo na calçada e a chave que gira na fechadura. Livra de todo laço preparado no caminho, de acidentes, de confusões, de injustiças e de enganos que se disfarçam de oportunidade. Se algo parecer bonito, mas for armadilha, mostra com clareza. Se alguma porta estiver aberta e não vier de ti,
fecha com tua mão. E se outra porta estiver fechada, porém for o teu caminho, dá-nos paciência para esperar e coragem para bater de novo na hora certa. Traz serenidade à mente. Quantas vezes acordamos com o coração acelerado e a cabeça cheia de prazos, contas e expectativas. Sopra tua paz, aquela que excede todo o entendimento e guarda pensamentos em Cristo Jesus. Ensina-nos a distinguir o urgente do importante, o essencial do acessório, o impulso da direção do Espírito. Que nenhuma notícia roubando esperança consiga instalar-se dentro de nós. Lembra-nos do que já declaraste. Não temeremos o terror da noite, nem a seta que voa de dia, onde o medo montou guarda. Que a tua perfeita paz desmonte o acampamento da ansiedade. Renova a fé, reacende o primeiro amor, devolve prazer em orar e alegria em abrir a Bíblia. Que a tua palavra hoje seja pão e seja lâmpada, alimento que sustenta e luz que aponta o próximo passo. Se o cansaço pesou, firma os joelhos vacilantes. Se a dúvida soprou, lembra-nos do teu caráter. Tu és bom, tu és fiel, tu és presente. Não nos deixes apenas visitar o teu esconderijo. Ensina-nos a habitar, a fazer morada no lugar secreto, a te buscar quando tudo vai bem e quando nada faz sentido. Apresentamos os relacionamentos deste lar. Onde tiver ruído de comunicação, concede escuta amorosa. Onde houver orgulho, derrama humildade. Onde houver distância, constrói pontes. Que palavras de bênção circulem entre os nossos, que elogios sinceros tomem o lugar das comparações, que a paciência vença a pressa e a gentileza desarme os nós do dia. Torna a nossa boca fonte de vida, nossas mãos instrumentos de serviço e nossos olhos janelas de compaixão. Consagramos o início de cada manhã como costume santo, que levantar cedo para te encontrar não seja peso, mas privilégio. Tira a distração que rouba a devoção, organiza o tempo para que te busquemos antes de tudo. Ensina-nos a aquietar por dentro, mesmo quando o barulho por fora não cessa. Dá-nos sede das coisas do alto e disciplina espiritual para sustentar o que começamos hoje. Oração breve ao acordar, leitura viva da palavra, silêncio que escuta, gratidão que nomeia pequenos milagres. Declaramos Jesus como Senhor desta casa, onde antes se instalou contenda, que reine tua paz. Onde se abrigou inveja, que haja contentamento. Onde se ergueu o altar da preocupação, que seja levantado o altar da confiança. Selamos com a tua verdade cada ambiente: sala, cozinha, quartos, banheiro, área de serviço, quintal, escritório, garagem. Nada oculto terá poder neste endereço, porque a tua luz expõe e cura, corrige e restaura. Se há objetos, hábitos ou conteúdos que abriram brechas, dá-nos discernimento e coragem para removê-los sem medo e sem apego, escolhendo o que é santo e saudável. Abençoa o trabalho das mãos. Que ideias ganhem forma, que projetos avancem, que telefonemas tragam boas respostas e e-mails carreguem favor. Preserva-nos da pressa que erra, da ansiedade que atropela e da procrastinação que rouba. Dá-nos foco na tarefa, alegria no processo e excelência no resultado. E, ao mesmo tempo, guarda-nos do ativismo que substitui a tua presença. Que, em meio a tudo, o coração permaneça ancorado em ti. Recorda-nos dos teus livramentos discretos. Nem sempre perceberemos a seta desviada, a esquina evitada, a palavra que não ouvimos, o caminho que não pegamos. Ensina-nos a te agradecer não só pelo que vemos, mas pelo tanto que não veremos. Que ao final do dia possamos reconhecer: tua mão esteve aqui, tua voz me guiou, teu anjo me amparou, tua paz guardou o meu coração. Colocamos diante de ti cada criança, adolescente, jovem, adulto e idoso desta casa. Guarda a mente, a saúde, os vínculos e os sonhos. Livra das más companhias, das palavras que ferem e dos conteúdos que adoecem. Concede sabedoria para dizer sim ao que edifica e não ao que destrói.
Que a identidade de cada um esteja firmada no teu amor, e não em aplausos, números ou comparações. Neste amanhecer, escolhemos dizer com fé: o Senhor é o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa morada. Não viveremos governados pelo medo, mas caminharemos guiados pela tua voz. Que a tua mão coloque ordem onde havia caos, que a tua presença traga calor onde havia frieza, que a tua alegria seja força quando o ânimo vacilar, e que, enquanto seguimos, possamos repetir dentro da alma como quem respira: estou debaixo das asas de Deus. Obrigado, Pai, porque tua promessa não depende do nosso humor, mas do teu caráter. Tu disseste: quando me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Tomamos tua palavra como alicerce e avançamos para este dia na certeza de que és tu quem nos guarda. Em nome de Jesus, amém. Pai de amor, seguimos na tua presença com o coração aberto e a alma atenta. Toma pela mão cada família representada. Entra nas conversas difíceis, nos silêncios que pesam, nas agendas desencontradas. Onde o cansaço transformou gestos simples em discussões, derrama mansidão. Onde promessas foram feitas e quebradas, planta perdão verdadeiro e firmeza para reconstruir. Que a aliança de casais seja guardada pelo teu cuidado, compromisso renovado, ternura recuperada, respeito restaurado. Onde ciúmes se tornaram grades, que a confiança nasça outra vez. Onde a indiferença gelou o ambiente, que o calor do teu amor acenda a chama do companheirismo. Que as palavras que saem de nossas bocas sejam como sementes de vida e não flechas que ferem. Ensina-nos a pedir perdão sem justificativas, a perdoar sem reservas e a recomeçar sem contabilizar o passado. Olha pelos filhos, Senhor. Livra-os de influências que pareçam bonitas, mas desalinham a alma. Coloca bons amigos no caminho, professores inspiradores, mentores que apontem para o bem. Dá-lhes sabedoria para usar telas e redes sem serem usados por elas. Que cada jovem desta casa saiba que identidade não se mede por aprovação instantânea, mas pela tua voz que chama pelo nome. Protege as crianças durante o estudo, o lazer, o sono. Guarda seu corpo, seus olhos e seus sonhos. E se há mães e pais exaustos, derrama graça nova, criatividade para educar, paciência para repetir o que precisa ser repetido, sensibilidade para abraçar na hora certa e firmeza para dizer não quando convém. Estende tua mão curadora sobre quem sofre no corpo. Tu conheces dores e diagnósticos, inflamações e cansaços, exames marcados e respostas que ainda não vieram. Passa como óleo sobre articulações rígidas, nervos inflamados, órgãos sobrecarregados. Reorganiza sistemas, regula pressões, aquieta palpitações. Toca onde remédios aliviam, mas não resolvem. Onde a medicina investiga, mas não encontra causa. Traz equilíbrio onde há desequilíbrio, descanso onde há insônia, respiração plena onde a ansiedade aperta o peito. Que protocolos e tratamentos sejam canais da tua providência. Dá sabedoria a médicos, enfermeiros, terapeutas, farmacêuticos e, enquanto aguardamos resultados, sustenta a fé para que a esperança não se rompa no meio do caminho. Atinge também feridas que não aparecem em exames. Cura lembranças que insistem em visitar a madrugada. Palavras que viraram nó na garganta. Lutos que ficaram suspensos. Que a tua consolação percorra caminhos de perda, separação, rejeição, vergonha. Onde o coração se fechou para não doer, abre com suavidade. Onde a mente aprendeu a sobreviver, ensina a viver. Onde a culpa a aprisionou, derrama a verdade que liberta. Se houve abandono, que caia por terra o rótulo de não merecedor. Se houve abuso, que a dignidade renascida cubra todo espaço. Se houve traição, que a honra do céu se torne manto. Coloca companheiros de jornada ao lado de quem sofre, pessoas que ouçam sem julgar e abracem sem invadir. Abençoa o trabalho das mãos. Quem tem emprego, que trabalhe com excelência e alegria.
Quem busca oportunidade, que encontre portas ajustadas ao propósito e dons. Abre entrevistas, chama para conversas, ilumina o currículo, dá a palavra certa na hora exata. Para autônomos e empreendedores, dá estratégias criativas, parcerias saudáveis, contratos justos, fluxo organizado. Livra de decisões precipitadas e de atalhos que comprometem o futuro. Ensina a honrar compromissos, tratar pessoas com dignidade, precificar com justiça. Onde as contas preocupam, traz alívio. Onde a dívida abre caminho de renegociação e disciplina. Onde a renda é irregular, estabelece ordem e previsibilidade. E, principalmente, guarda o coração da avareza e da ansiedade. Que a provisão seja instrumento de generosidade, não de orgulho. Traz sabedoria financeira para a casa inteira. Ensina a planejar sem idolatrar planilhas, a poupar sem agarrar, a investir sem ganância. Mostra onde cortar, onde aumentar, onde esperar. Liberta de compras para preencher vazios, de comparações que geram desperdício, de promessas fáceis que são laço. Que cada carteira seja consagrada, cada salário seja recebido com gratidão, cada conta paga com paz. Se houver necessidade urgente, mobiliza socorros. Se houver sobra, inspira a repartir. Que a mesa continue posta por teu cuidado e que nunca falte o pão, o afeto e a consciência de que tudo vem das tuas mãos. Sopra clareza sobre propósito. Muitos entram no dia cumprindo tarefas, mas sem lembrar o porquê. Reacende o senso de chamado, servir com aquilo que sabemos fazer, amar com aquilo que somos, abençoar com aquilo que temos. Mostra talentos adormecidos, reativa vocações engavetadas, desbloqueia a criatividade retida pelo medo. Dá coragem para aprender algo novo, humildade para pedir ajuda, constância para praticar. Que a tua vontade se torne agenda e não apêndice. Que o sentido de cada atividade esteja ligado ao teu reino e não à aprovação de outros. E para quem se sente atrasado, derrama a verdade que endireita. Nada está perdido quando colocamos o tempo nas tuas mãos. Falamos contra opressões que tentam se vestir de normalidade. Se há pensamentos repetitivos que empurram para baixo, que sejam desarmados. Se há pesadelos que perturbam a noite, que sejam calados. Se há opressões espirituais, ordens veladas, pactos do passado, objetos ou práticas que abriram brecha, revela com luz e dá coragem para fechar cada porta. Declaramos que esta casa pertence a Jesus. Toda influência estranha perde direito. Onde havia medo de sair, medo de voltar, medo do amanhã, entra o amor que lança fora o medo. Onde havia sombreamento sem causa, entra claridade. Onde havia isolamento, entra comunhão. Onde havia autoacusação, entra a voz do perdão. Guarda também a rotina invisível, aquilo que ninguém vê, mas sustenta tudo. Protege deslocamentos, elevadores, escadas, cruzamentos, aplicativos de trânsito, senhas, autenticações, pagamentos, mensagens. Evita golpes, fraudes, decisões distraídas. Preserva documentos, dados, aparelhos. Guia conversas por escrito para que não haja mal-entendidos. Ajuda-nos a ler com boa vontade, a responder com gentileza, a desligar quando for hora de repousar. No ambiente de trabalho, guarda de intrigas e comparações, dá-nos visão de equipe, cultura de honra, capacidade de celebrar vitórias alheias sem reduzir o próprio valor. No campo das emoções, estabelece ritmos de cuidado, dá-nos hábitos simples que alimentem a alma. Alguns minutos de silêncio, um olhar para o céu, uma lista curta de gratidão, um copo de água lembrando do teu cuidado. Ensina-nos a falar com verdade e amor, a perguntar antes de supor, a respirar antes de reagir. E quando falharmos, porque falhamos, recorda-nos de levantar sem condenação e prosseguir com humildade. O perdão não nega a dor, mas impede que ela governe. A graça não anula a responsabilidade, mas dá força para vivê-la.
Que os quartos sejam lugar de descanso profundo. Remove insônias, trocas de horários, hábitos que roubam o sono. Bendiz o travesseiro, a coberta, a postura do corpo. Abençoa a química do cérebro, o ciclo do sono, os hormônios que se regulam no escuro. E que cada despertar seja gentil, sem sobressaltos. Visita quem trabalha de madrugada, quem estuda à noite, quem cuida de alguém enfermo. Renova em turnos, recupera em intervalos, multiplica descansos breves com qualidade. Tu és Deus de detalhes, e detalhes também curam. Coloca a tua mão sobre vizinhanças e autoridades locais. Abençoa a rua, o condomínio, os funcionários, os prestadores de serviço, os profissionais que nos atendem. Que a paz se estenda porta fora, que a segurança seja compartilhada, que a cordialidade substitua a desconfiança. Preserva-nos de conflitos, barulhos excessivos, rixas desnecessárias. Dá-nos sabedoria para conversar e gentileza para negociar. Onde há carências ao redor, inspira ações simples de bondade, um prato a mais, uma ajuda prática, uma oração discreta. Fala com quem carrega projetos no coração. Se há livro por escrever, canção por compor, empresa por estruturar, vestibular por prestar, concurso por encarar, certificação por concluir, abre clareiras no tempo, disciplina na rotina, recurso no momento certo, põe ordem em mesas de trabalho, prioridade em listas de tarefas, prazos possíveis em agendas reais. Dá-nos coragem para começar pequeno e constância para continuar quando o entusiasmo passar. E que, a cada avanço, teu nome seja lembrado como fonte, direção e sustento. Guardador bondoso, silencia comparações, livra-nos de medir valor por resultados de ontem ou conquistas dos outros. Que o espelho da alma seja a tua palavra e não vitrines digitais. Ensina a celebrar o progresso do próximo sem apagar o próprio brilho. Ensina a pedir ajuda sem vergonha e a ensinar sem soberba. Que a autoestima seja enraizada na tua adoção e não em estatísticas. Abençoa quem dirige pessoas, líderes em casa, no trabalho, na igreja. Concede coração de servo, olhos atentos, boca prudente, mãos limpas. Que decisões sejam tomadas sem impulsividade e comunicadas com clareza. Que correções sejam firmes e respeitosas. Que elogios sejam específicos e sinceros. Guarda-nos de manipular por medo ou agradar por insegurança. A autoridade que vem de ti produz vida. A que nasce do ego produz controle. Queremos a primeira. Em cada ambiente, estabelece trilhos de paz. Onde antes o tom subia, que a voz agora desça. Onde a porta batia, que o abraço aconteça. Onde havia reprovação automática, que surja curiosidade para entender. Onde as tarefas viravam disputa, que o serviço mútuo seja natural. Que a lógica do reino, amar, servir, edificar, seja praticada nas coisas miúdas. Lavar uma louça, recolher um sapato, ouvir uma história inteira sem olhar o relógio. Sobre quem lida com o luto recente, derrama bálsamo. Ensina a atravessar a dor com companhia segura, a lembrar sem se punir, a descansar sem se culpar. Nas datas sensíveis, cerca com carinho. Nos dias comuns, sustenta com rotina leve. Faz brotar flores onde foi cavada terra para despedidas. Transforma a saudade em memória abençoada. E que, quando lágrimas vierem, não sejam enxergadas como derrota, mas como sinal de que amamos muito. Se há vícios escondidos, prende-se a tua mão na corrente para quebrá-la. Dependências de substâncias, compulsões digitais, jogos, compras, pornografia, comida como anestesia, aprovação como ídolo, revela a raiz, oferece saída, levanta aliados, abre caminhos terapêuticos, dá passos concretos e constância. Nenhuma prisão resiste ao teu amor quando nos rendemos à tua verdade. Traz luz para confissão segura, orientação competente e disciplina do espírito.
e a cada pequena vitória estabelece marcos de comemoração. Prepara os caminhos do dia com sinais percebidos. Se precisarmos desacelerar, manda um alarme gentil. Se for hora de avançar, acende uma luz verde nítida. Se devemos esperar, sustenta o coração para não inventar soluços. Fala pelas escrituras, por conselhos sábios, por circunstâncias e pela paz que confirma. Não queremos ser guiados por medo, orgulho ou pressa, mas pela tua voz que conhece o fim desde o começo. Declaramos que nesta casa a esperança é maior que a notícia, a fé é maior que a estatística, a paz é maior que a pressão. Declaramos proteção sobre portas e janelas, sobre dispositivos e senhas, sobre a ida e a volta, sobre corpo e mente. Declaramos reconciliação onde houve cortes, cura onde havia dores, ordem onde reinava confusão. Declaramos que anjos ministradores nos assistem conforme tua promessa e que ainda que 1000 caiam ao lado e 10.000 à direita, tu nos guardas segundo a tua vontade. Obrigado, Senhor, porque tua presença é o que blinda de fato. Não é a nossa força, nem nossa vigilância. É o teu cuidado que não dorme. Enquanto caminhamos pelas horas, ensina-nos a repetir baixinho: eu confio em ti. Que cada tarefa seja atravessada por essa frase, que cada encontro carregue esse perfume, que cada decisão guarde esse selo, e quando o cansaço chegar, que a memória do que já fizeste reacenda o ânimo para continuar. Em Cristo, seguimos. Amém. Pai, avançamos nas últimas dobras desta manhã com o coração inteiro em tuas mãos. Colocamos perante ti cada fronteira da nossa vida. Os limites da paciência, os limites das forças, os limites dos recursos. Onde percebemos que não conseguimos ir além, declaramos que a tua graça começa. Onde a vista é curta, tua sabedoria enxerga longe. Onde a nossa mão não alcança, tua mão nos toma e nos leva em segurança. Não nos deixes sair apressados do teu esconderijo. Que o ritmo do céu marque o compasso do nosso dia. Queremos caminhar, não reagir. Queremos responder com mansidão, não replicar por impulso. Queremos construir, não apenas apagar incêndios. Que o primeiro som dentro de nós seja a tua voz e que o primeiro gesto seja o da confiança. Consagramos a porta de entrada e a porta de saída desta casa. Que entrar e sair seja ato coberto pela tua paz. E que a tua presença seja o aroma percebido por quem cruzar este limiar. Abençoa a soleira, o tapete, a campainha, a fechadura. Abençoa as chaves e quem as carrega. Que toda a aproximação estranha seja percebida e neutralizada. Que toda parceria que não for luz seja desfeita sem traumas. Que toda mensagem enganosa perca discurso antes de passar pela mente. Que as boas-vindas sejam sinceras aos que trazem paz e que o discernimento seja afiado diante do que apenas imita o bem. Dá-nos a graça de acolher e a prudência de guardar, de estender mesa e de manter vigilância do coração. Colocamos sob tua cobertura os compromissos que aguardam resposta. Onde há e-mails a redigir, ligações a retornar, propostas a avaliar, derrama clareza. Dá-nos palavras enxutas e verdadeiras, argumentos limpos, prazos realistas. Afasta a tentação de prometer além do que podemos. Livra-nos de aceitar menos do que vale o que tu nos deste. Que a honestidade seja coluna do nosso testemunho e que a excelência seja sinal da tua presença no que fazemos. Dá-nos tato para conversar o difícil, sensibilidade para perceber o não dito e coragem para sustentar posicionamentos justos. Se precisarmos recuar, que seja por obediência. Se precisarmos avançar, que seja por convicção. Se for tempo de esperar, que a paz decida conosco. Visitamos em oração cada cômodo outra vez, agora com a atenção de quem varre cantos e confere janelas. Se há objetos que contam histórias de dor, ressignifica-os ou retira-os do nosso meio. Se há vídeos, livros ou músicas que alimentam sombra, aponta, e nós escolheremos a luz.
Se há hábitos noturnos que abrem brechas, conversas que corroem, conteúdos que perturbam, pactos com o cansaço, desarmamos esses ciclos em teu nome e inauguramos caminhos de descanso. Que os ambientes sejam tratados como jardim. Plantaremos o que edifica, podaremos o que sufoca, regaremos o que traz vida. Ensina-nos a cuidar com constância, sem estardalhaço, com paciência e alegria, porque o cuidado diário vale mais do que grandes reformas ocasionais. Toma, Senhor, os relacionamentos que extrapolam as paredes, parentes distantes, colegas de trabalho, vizinhos de porta, irmãos de fé. Onde houver pontes quebradas, dá-nos a sabedoria de reconstruir no tempo oportuno. Onde houver pontes que não devem mais ser cruzadas, dá-nos paz para aceitar limites saudáveis. Que não sejamos reativos às ofensas, nem permissivos com injustiças. Ensina-nos a responder com a firmeza do amor. Livra-nos de conversas que inflamam sem curar, de conselhos que massageiam o ego e não transformam, de alianças que pedem a nossa integridade em troca de pertença. Que a tua verdade seja o trilho e a tua bondade seja o motor. Estende tua mão sobre o trabalho invisível das mães, dos pais, dos cuidadores, dos que sustentam a casa no silêncio. Onde o cansaço se converteu em irritação, que a doçura retorne. Onde a rotina virou deserto, que a criatividade floresça. Onde a solidão ficou pesada, que a comunhão visite com presença simples e fiel. Mostra que cada prato lavado, cada tarefa repetida, cada gota derramada tem peso de eternidade quando feito em amor. E aos que saem e voltam, dá a sensibilidade de perceber e valorizar o cuidado do outro, o esforço do outro, o caminho do outro. Faze do lar um lugar de cooperação, não de cobrança, de parceria, não de competição. Apresentamos desafios específicos, processos na justiça, consultas marcadas, contas vencendo, relatórios exigentes, provas e exames, reuniões decisivas. Tu és Deus de causas e também de detalhes, Senhor. Dá favor diante de quem decide, abre entendimento diante de quem avalia, garante equidade diante de quem julga. Em cada papel que assinamos, em cada senha que digitamos, em cada documento que anexamos, guarda-nos de erros e distrações. Se houver injustiça, que a justiça prevaleça. Se houver erro nosso, dá-nos humildade para corrigir e reparar. Se houver perda, supre no tempo certo e com porção dobrada de aprendizado e paz. Agora, repousamos a mão sobre o peito e convidamos tua paz a governar a fisiologia. Ajusta respirações, aquieta o batimento, regula tensões. Que a mente não viva em sobressalto, que os músculos desapertem, que o estômago não carregue peso do que a alma não digeriu. Substitui pensamentos previsivelmente escuros por lembranças fiéis do teu cuidado. Reprograma associações, que o alarme do celular lembre gratidão, que o trajeto de sempre se torne momento de oração breve, que o banho seja enxague de cansaços e o café seja brinde à tua bondade. Transforma gestos cotidianos em liturgia viva, onde cada microato nos devolve a consciência da tua presença. Se algum quarto anda visitado por pesadelos, cercamos a cama com a tua palavra. Se algum corredor andou frio, risca-o com alegria. Se alguma conversa tem travado, dá começo de frase e final de abraço. Onde a culpa mora, apresenta de novo o perdão. Onde o perfeccionismo domina, ensina contentamento. Onde o medo de errar paralisa, ministra a coragem de aprender. E quando a nostalgia adoçar demais o passado ou o medo pintar de cinza o futuro, devolve-nos ao presente, porque aqui o teu pão é fresco e a tua misericórdia é nova. Falamos também de futuro, Senhor, não do controle dele, mas da consagração. Colocamos anos ainda não vividos, projetos ainda não concebidos, amizades ainda não feitas, que o amanhã não se torne ídolo no altar da ansiedade. Ensina-nos a planejar com lápis e a entregar o caderno, a semear com constância e a colher com gratidão.
a recomeçar sem drama e a encerrar ciclos sem culpa. E se uma porta antiga ainda range ao fundo da mente, fecha-a, tu mesmo com tua mão mansa e firme, para que o vento do passado não apague a chama do presente. Abençoa nossos bens e ferramentas, computadores, cadernos, óculos, instrumentos, utensílios, ferramentas de trabalho. Que durem o que precisam durar, que funcionem quando precisarem funcionar, que sejam usados com cuidado e ética. Guarda-nos de esquecimento, furto e dano. Livra-nos de apego e ostentação. Tudo é teu e volta para ti quando consagrado. Se tivermos que dar, que seja com alegria. Se tivermos que vender, que seja com integridade. Se tivermos que consertar, que seja com paciência. Acima de tudo, que nada nos possua além do teu amor. Visitamos, por fim, o campo da fé confiante. Não pedimos ausência de ventos, pedimos estabilidade de raiz. Não pedimos mapa sem curvas, pedimos direção na curva. Não pedimos palco, pedimos coerência nos bastidores. Faz-nos crentes de segunda-feira. Os que não apenas sentem no culto, mas escolhem no corredor do mercado, no grupo de mensagens, no trânsito, na fila do banco. Que o Evangelho tenha corpo na nossa agenda, nos hábitos, no descanso, na maneira de olhar e de ouvir. Dá-nos compaixão que atravessa a rua, generosidade que não fotografa, intercessão que insiste e paciência que amadurece. Tomamos então cada verbo de proteção e o colocamos sobre esta casa. Guardar, cercar, livrar, sustentar, erguer, consolar, orientar, prover, curar, aquietar, iluminar. Tua palavra afirma que ordenas teus anjos aos nossos respeito para nos guardarem em todos os caminhos. Caminhos reais. Hoje, a calçada, a plataforma, o elevador, a estrada, o escritório, a sala de aula, o hospital, o balcão, a obra, a tela e também os caminhos internos. A conversa com a própria alma, a lembrança que volta, o impulso que chega, a escolha que se aproxima. Em cada trilha, a tua mão, em cada encruzilhada, a tua paz, em cada passo, o teu sustento. Se em algum ponto do dia precisarmos de sinal, não nos deixes sem ele. Um versículo lembrado ao acaso, uma frase numa placa, um conselho de quem te ama, um incômodo santo. Ensina-nos a reconhecer a tua caligrafia no ordinário, porque tu gostas de escrever certo por linhas simples. E guarda-nos da superstição travestida de espiritualidade. Não confiamos em sorte, nem em rituais vazios, nem em palavras mágicas. Confiamos no Cristo vivo, que prometeu estar conosco todos os dias. Aos que hoje vão enfrentar decisões difíceis, dá-lhes o dom da pausa. Uma pausa que ventila a sala da mente e deixa o coração ouvir a tua direção. Aos que vão sustentar alguém em dor, dá o dom da presença. Menos conselhos, mais ombro, menos frases prontas, mais silêncio compartilhado. Aos que vão ensinar, dá o dom da clareza. Aos que vão aprender, dá o dom da humildade. Aos que vão liderar, dá o dom do serviço. Aos que vão servir, dá o dom da alegria. E a todos, dá o dom da perseverança. Continuar fazendo o bem quando ninguém vê, porque tu vês, e isso basta. Erguemos um canto de gratidão antes de seguir. Obrigado pelo pão, pelo teto, pelo corpo que se move, pela mente que pensa, pela fé que respira. Obrigado pelas orações já respondidas e pelas que estão amadurecendo, pelos livramentos percebidos e pelos invisíveis, pelos sims que abriram estrada e pelos nãos que pouparam abismos. Obrigado pelas pessoas com quem dividimos a casa, a mesa, a vida e quando moramos sozinhos. Obrigado pela presença que não nos abandona. Ensina-nos a nomear o bem, a colecionar testemunhos, a contar aos pequenos a tua fidelidade. Que haja memória de fé nos álbuns da nossa história. Declaramos com convicção mansa que este endereço está debaixo do teu senhorio. Não damos lugar ao pânico. Não alimentamos a suspeita, não fazemos pacto com a pressa. Caminharemos atentos e leves, vigilantes e confiantes, prudentes
e generoso. E se em algum momento tropeçarmos na palavra, no gesto ou no pensamento, que a prontidão do arrependimento seja maior do que a vergonha. Levanta-nos rápido, lava-nos com tua verdade, alinha-nos à tua vontade e devolve-nos ao caminho da paz. Selamos cada pessoa desta casa com bênção específica. Sobre os que dirigem, atenção e calma. Sobre os que estudam, foco e compreensão. Sobre os que cuidam, ternura e vigor. Sobre os que decidem, sabedoria e firmeza. Sobre os que estão frágeis, consolo e descanso. Sobre os que empreendem, criatividade e ética. Sobre os que servem, alegria e honra. Sobre todos nós, a certeza humilde, não estamos sozinhos. E agora avançamos para as horas com o coração aquecido. O Senhor é o nosso refúgio, o Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal terá licença de nos definir, nenhuma praga governará a nossa tenda, porque a tua palavra nos envolve como muralha. 1000 podem cair ao lado e 10.000 à direita, mas viveremos debaixo do teu cuidado. Quando clamarmos, tu nos responderás. Na angústia, tu estarás conosco. No percurso, tu nos erguerás. Na jornada, tu nos coroarás com honra que vem do alto. Dá-nos dias cheios do que importa e livres do que drena. Dá-nos passos firmes e coração ensinável. Dá-nos olhos bons e mãos abertas. Que a paz do Cristo guarde mente e afeto. Que a graça do Pai nos sustente em cada tarefa. E que a comunhão do Espírito Santo seja companhia sensível da manhã ao cair da noite. Seguimos sob tuas asas, blindados pelo teu amor, prontos para viver o bem que preparaste. Em nome de Jesus. Amém.